Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos mais uma vez aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega, na nossa segunda aula de Teologia do Novo Testamento. Na aula passada falamos sobre algumas fundamentações da teologia do Novo Testamento, falamos sobre a importância da visão bíblica e da visão teológica e tratamos sobre a visão teológica em toda a extensão do Novo Testamento. Falamos sobre aquela divisão do Novo Testamento em 4 blocos de livros, não é? E tratamos desta visão como um todo, deixando claro, sobretudo, na primeira aula, a importância da visão teológica, a importância da visão bíblica e o que é a visão teológica. Na aula de hoje, como já havíamos dito na aula passada, a nossa proposta é pensar a teologia realmente do Novo Testamento, não em cada um dos livros do Novo Testamento, mas pelo menos de forma panorâmica nós conseguiremos ter uma visão de como o Novo Testamento trata a teologia. Vamos estudar, por exemplo, sobre a visão teológica dos evangelhos, o porquê de 4 evangelhos. Vamos estudar a teologia paulina, a teologia joanina, a teologia petrina. Faremos isso de forma sintetizada, mas nesta oportunidade da aula de hoje nós faremos isso. Portanto, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Teologia do Novo Testamento. Vamos pensar sobre a teologia do Novo Testamento nos 4 evangelhos. Primeiro, por que nós temos 4 evangelhos? Como explicar isso? Qual a necessidade? Não era necessário somente um evangelho, né? Um evangelista escrever. Outra coisa importante nós pensarmos é que existem nos evangelhos aparentes contradições. Aparentes contradições. Basta tão somente um estudo, uma análise com mais cuidado, uma análise mais detalhada, para a gente perceber que não existe nenhum paradoxo. Por exemplo, um evangelho fala que quando Jesus estava chegando em Jericó, Jesus encontrou-se com o cego Bartimeu. Em um evangelho fala que Jesus estava entrando na cidade e outro fala que Jesus estava saindo da cidade. Quem está correto? Os dois estão corretos. Havia uma Jericó velha que foi destruída lá por Josué e que não podia ser reconstruída, e havia uma Jericó nova ao lado dela. Então o escritor fala que Jesus estava entrando em Jericó, entrando na Jericó nova. Outro fala saindo de Jericó, saindo da Jericó velha. Existem relatos, por exemplo, de que Jesus curou um cego e na mesma situação fala que Jesus curou 2. É só nós compreendermos que Jesus curou um dos evangelistas, recebeu informação, e é importante até pensarmos nisso, tirando e excetuando Mateus e o evangelista João, que foram apóstolos. Lucas não foi apóstolo de Jesus e Marcos também não. Então, Lucas, principalmente, escreveu prioritariamente, aliás, a partir de fontes de informação. Então, é muito simples nós entendermos que quando os evangelistas escreveram, outra coisa importante, aliás, antes até de falar sobre o que é muito simples, é que nenhum dos evangelistas escreveu durante o ministério de Jesus. Foram textos escritos posteriormente à morte de Jesus. Então ninguém estava lá enquanto Jesus estava caminhando, escrevendo os fatos, registrando. Então, mesmo Mateus e João receberam também informações. É claro que eles viram, presenciaram todos esses fatos, mas as informações que chegaram aos evangelistas, às vezes através das fontes de informações, chegaram informações um tanto quanto diferentes. O importante é nós pensarmos o seguinte: se Jesus curou um cego ou curou 2, não há problema. O evangelista está querendo relatar a cura que Jesus efetuou. E isto é importante nos evangelhos, evitar tratar desses aparentes paradoxos, mas que na verdade não são paradoxos que existem. Então é importante sim pensarmos nessas
fontes que fontes que os evangelistas receberam. Então, por que há 4 evangelhos? Os 4 evangelhos têm cada uma individualidade que não pode ser anulada. Quando nós pensamos, por exemplo, no destinatários ou nos destinatários dos evangelhos, nós vamos perceber essa individualidade e já nós tratamos sobre isso aqui. Outra coisa que está aí na nossa apostila é que nós podemos explicar a necessidade dos 4 evangelhos facilmente pelo fato de ter havido nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo, ou seja, os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. E nós vamos perceber que cada um dos evangelistas escreveu para um desses destinatários especificamente. E a gente vai perceber que eles escrevem contando a mesma história, porém usando como ponto de contato aquilo que era um referencial de contato para estes destinatários. Então a gente vai tratar sobre isso. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando, é o que eu acabei de dizer, que está aqui na apostila, adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e ideais. Então vamos perceber primeiro os 3 evangelhos sinópticos. O que são sinópticos? São vistos por uma mesma ótica. Então Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos vistos por uma mesma ótica, que se completam. Então é preciso ler, geralmente quando eu vou estudar um texto dos evangelhos, eu busco nos demais escritores, nos demais evangelistas, os relatos que eles fizeram daquele mesmo momento, daquele mesmo fato. É só a gente estudar, colocar os fatos paralelos uns aos outros, que a gente vai perceber uma clareza muito maior e vai perceber que não há nenhum conflito. Mateus, por exemplo, nós já falamos na aula passada que os evangelhos, ou o Novo Testamento, não está escrito na ordem cronológica. Está escrito numa ordem mais lógica. E nós até mostramos que o evangelho escrito por Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas o evangelista Mateus, o evangelho segundo o evangelista Mateus, vem à frente por causa da sua forte ligação com o Antigo Testamento. E a gente vai perceber por que essa ligação com o Antigo Testamento, justamente entendendo e estabelecendo o seu destinatário. Mateus, por exemplo. Eu vou falar no geral e depois eu vou tratando das especificidades de cada um dos evangelistas aqui. Mateus escreveu para os romanos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu um evangelho universal. João não tem um destinatário específico, ele escreve para a igreja de modo geral. Então nós sabemos que ao escrever para os judeus, Mateus está tendo em mente que eles esperavam pela vinda do Messias, o prometido no Velho Testamento. Mateus então escreve mostrando que Jesus é esse Messias que eles esperavam. Por exemplo, só 2 evangelistas escrevem a genealogia de Jesus. O evangelista Mateus e o evangelista Lucas. E ao escrever sobre a genealogia de Jesus, Mateus faz questão de levar a genealogia de Jesus até Davi. O que Mateus está querendo? Mostrar para os judeus que Jesus era da linhagem de Davi e por isso poderia ser recebido como rei. Por isso deveria ser aceito como Messias prometido. Marcos escreve aos romanos e Marcos escreve escreve a este povo cujo o ideal era o poder e o serviço. Assim Marcos escreveu falando de Cristo como servo. Ele escreve aos romanos, que eram os dominadores da época. Então, para fazer esse ponto de contato, por exemplo, Marcos é literariamente o menor evangelho.
Porque os romanos estavam sempre lutando, batalhando, e eles não teriam tempo para ler e nem estavam voltados para o estudo como os judeus sempre foram, nem para o pensamento filosófico como os gregos também eram. Então Marcos escreve o evangelho sucinto, e até nas parábolas que Marcos cita, ele só cita, ele é muito breve ao citá-las. Né? Os fatos em Marcos são muito sintetizados, justamente para ter esse ponto de contato com os romanos. Lucas escreve aos gregos, e Lucas escreve principalmente para responder uma pergunta da filosofia grega que ecoa até hoje. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E como eu disse anteriormente, Lucas também faz uma genealogia de Jesus. E se você ler a genealogia que Lucas faz de Jesus, Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão. E ele diz assim, e Adão veio de Deus, ou seja, mostrando que o homem veio de Deus e para Deus está voltando. Outra coisa interessante é nós pensarmos num paralelo que existe entre os evangelistas ou os evangelhos e o livro de Ezequiel. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, Ezequiel estava no cativeiro babilônico, entre os cativos da Babilônia, e ele tem uma visão. E, no geral, a gente aprende que o livro de Ezequiel está nos mostrando sobre o poder de Deus para restaurar o seu povo. E Ezequiel teve uma visão de um animal de 4 faces. A Bíblia diz que era uma face de leão, uma face de águia, uma face de touro ou de boi e uma face de homem. Esse era um animal de 4 faces. E esta visão de Ezequiel faz um paralelo com os evangelhos. Aponta para Cristo. Face de leão, evangelista Mateus, que escreve falando de Jesus como rei, na figura do leão. Face de boi, evangelista Marcos, que escreve para os romanos, falando de Jesus como servo, então mostrando a imagem do boi. Face de águia, face de homem, aliás, evangelista Lucas, que escreve para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito. Face de águia, o evangelista João, que escreve o Evangelho Universal, apresentando Jesus como o próprio Deus, e aí representado pela águia. Então nós temos, teologicamente, estas 4 visões dos evangelistas. Mateus, que escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei na figura do leão. Marcos, que escreve para os romanos, apresentando Jesus como servo na figura do boi. Lucas, que escreve para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito na figura do homem. E João, que escreve um evangelho universal, apresentando Jesus como o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fala disso já no primeiro capítulo do evangelho que ele escreve. Então, esta visão de Ezequiel mostra a plenitude de Cristo, mostrando, é claro, que muito antes do advento do Messias, Ezequiel está recebendo uma revelação de Deus e ele está vendo quem era o verdadeiro libertador de Israel, ok? Então, assim, bem sinteticamente falando, bem resumidamente, devido ao nosso tempo, né, a brevidade de tempo que temos aqui na nossa aula, esta é uma visão teológica dos 4 evangelhos. Os sinópticos e João. O evangelho de João, ele tem uma roupagem diferente, porque ele não é para um destinatário específico, ele é para a igreja ou é para o mundo inteiro. Onde João apresenta Jesus como o próprio Deus. O Verbo habitou entre nós e se fez carne. É Deus encarnado. Então o evangelista João, o Evangelho de João, é uma obra de um teólogo que apresenta Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Então, em Mateus, Jesus é rei, em Marcos, Jesus é servo, em Lucas, Jesus é homem e em João, Jesus é Deus. Ok? Existem 2 principais doutrinas tratadas no Evangelho de João, que é a doutrina de Deus. Ele inicia no capítulo 1 falando sobre isso, né?
mostrando essa divindade de Cristo, e depois João trata também sobre a doutrina das últimas coisas, não é? Aliás, essas doutrinas são tratadas nos evangelhos, né? Principalmente em Mateus, quando Jesus fala do sermão profético, ok? A teologia do apóstolo João. Aqui nós não estamos falando só da teologia do evangelho escrito por João, mas a teologia do apóstolo João é o que nós chamamos de teologia joanina. Como eu disse, vamos tratar isso de forma sintética, mas de uma forma concisa, ok? Mas a teologia joanina, o centro, o alicerce, a base de João é a pessoa de Cristo. Não é? Quando a gente, tanto no Evangelho, aqui, como eu disse, nós não estamos tratando só da teologia do evangelista ou do Evangelho de João, mas a teologia joanina. É claro, João escreveu, nós sabemos que ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas e depois ele escreveu o livro de Apocalipse. E nesses 5 livros escritos por João, nós temos uma ideia teológica de João. E é o que nós vamos tratar aqui agora. Então, a base, o alicerce, o centro da teologia de João é a pessoa de Cristo. João é cristocêntrico. Perceba que no Evangelho, no capítulo 1, ele já fala que o Verbo encarnou e habitou entre nós. Depois, no capítulo 3, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João está sempre tratando, depois na primeira epístola, por exemplo, ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Cristo está sempre no centro. Ele introduz a sua teologia apresentando 3 declarações que entendem, que excedem o entendimento humano, não é? Ele fala, no princípio era o verbo, é a primeira declaração, e o verbo estava com Deus, é a segunda declaração, e o verbo era Deus, é a terceira declaração. Este princípio aqui não é um princípio de início, de começo, na verdade, este princípio é um princípio, como no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. É um princípio muito mais amplo. Está falando de um princípio como agente gerador. Ele é o princípio de tudo, ou seja, antes de Cristo, que é Deus, antes de Deus não existe mais nada. João está falando deste princípio como um agente gerador, como um agente sustentador de todo o universo. Então a teologia joanina gira em torno de Cristo, gira em torno do próprio Deus. O Cristo que é encarnado, Deus encarnado, não é? É o Deus que está presente. Depois na apostila nós temos aqui a tratativa sobre a teologia do apóstolo Pedro. Teologia do apóstolo Pedro. Pedro se dirigia aos cristãos dispersos pelas províncias da Ásia Menor para confortar os fiéis que estavam sofrendo perseguições em muitos lugares. Pedro, aqui nós temos o apóstolo Pedro, né? O líder do colégio apostólico, um homem muitas vezes duro, rude, em alguns aspectos, mas um homem de Deus, um homem chamado por Deus, um homem que o próprio Jesus disse, nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então o centro, vamos pensar em alguns pensamentos petrinos, alguns pensamentos teológicos petrinos. O conceito de Pedro sobre a pessoa de Cristo. Jesus é apresentado por Pedro como um Salvador cuja obra redentora foi consumada no Gólgota. Então ele é apresentado desta forma por Pedro. Até porque Pedro estava lá. Pedro foi até o final. Ele viu as coisas que aconteceram. Então Jesus é visto e apresentado por Pedro como o Salvador do mundo. Jesus é considerado por Pedro como a
pedra viva e preciosa para os crentes e pedra de tropeço para os incrédulos. Então Pedro percebe isso. Jesus é a pedra viva, preciosa para os crentes, mas para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam em Cristo, ele é a pedra de tropeço. Jesus é para Pedro o exemplo de que devemos segui-lo, o exemplo de quem devemos seguir. Pedro estava sempre perto de Jesus. A Bíblia diz que todo lugar que Jesus ia, praticamente ia com ele Pedro, Tiago e João. Quando os demais apóstolos não estavam lá, mas Pedro, Tiago e João estavam lá. Então ele viu este exemplo, este referencial em Cristo. Jesus é fiel, totalmente fiel para com seus servos. E ele voltará para recompensar os seus servos. Muitos dos ensinos de Pedro estão diretamente ligados aos ensinos de Cristo. Pedro estava ali, ouvindo o que Cristo falava, aprendendo com ele. Por exemplo, para a gente traçar aqui um paralelo entre os ensinos de Cristo e os ensinos de Pedro, para vocês perceberem como que isto está ligado. Como que Pedro ensinava aquilo que ele realmente tinha aprendido com Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 13 e versículo 17. Está escrito assim, Jesus disse, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, olha o que Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 10. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, da graça que para vós era destinada. Então perceba que Pedro está falando, as palavras de Pedro são como se fosse uma paródia das palavras de Jesus. Ele está falando justamente aquilo que Jesus disse. Olha só, João capítulo 21 e versículo 15. Nós temos aqui palavras de Jesus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Agora, olha o que Pedro diz, na primeira epístola, capítulo 5 e versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Perceba que são as mesmas palavras. É um ensino paralelo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 31. Palavras de Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha o que está escrito na 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o que nós percebemos com os ensinos de Pedro? São exatamente paralelos aos ensinos de Jesus. Pedro está falando de algo que ele ouviu Jesus falar, que ele aprendeu com Jesus, e isso é muito importante dentro deste contexto teológico da estrutura dos escritos petrinos. Teologia do apóstolo Paulo. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele, mais do que qualquer outro escritor, tratou de forma mais ampla, tratou de forma mais objetiva de alguns assuntos teológicos que os outros escritores não trataram. Por exemplo, o tema central de Paulo trata sobre a teologia da graça de Deus. Em todos os seus livros, em todas as suas cartas, em todos os ensinamentos de Paulo
Paulo trata sobre a graça de Deus. A graça está muito presente. E eu sempre gosto de dizer que Paulo não está falando de uma graça de forma teórica. Paulo está falando de uma graça que ele experimentou. Paulo está falando da graça de Deus porque ele sentiu, ele experimentou, ele viveu a graça de Deus. Então ele está falando de uma graça de Deus que é presente na sua própria vida. Em 1 Coríntios, ou aliás, em Efésios ele fala, porque pela graça sois salvos. Em Romanos ele fala, sendo pois justificados gratuitamente pela sua graça. Em 1 Coríntios ele fala, pela graça de Deus que sou o que sou. Em Efésios ele fala, para mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Então a graça de Deus, a teologia da graça, está sempre muito presente nos escritos paulinos. Paulo apresenta a graça como uma atitude de Deus para com o homem, e não uma atitude nossa para com Deus. Infelizmente, tem pessoas que acham que a graça é uma atitude nossa para com Deus. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou e aí nós é que somos responsáveis por todas as atitudes que são geradas pela graça. Não, a graça é a atitude de Deus para conosco. Paulo fala ainda na sua teologia sobre o homem, e ele enfatiza o estado completo do ser humano. Principalmente quando ele trata do pecado, a gente já fala aqui, mas Paulo trata do ser humano na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Ele sempre está tratando do ser humano, do homem, nesta integralidade, corpo, alma e espírito. Paulo deixa isso muito claro, não é? Essa integralidade do ser humano. Sobre o pecado, o que Paulo trata sobre o pecado? Paulo trata o pecado com severidade. Paulo trata o pecado com muita verdade. Paulo trata o pecado de forma bem enfática. Para Paulo, o pecado é uma realidade representada como herança de Adão. Aliás, Paulo fala que todos pecaram e por isso todos foram destituídos da graça de Deus. Paulo fala que como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem também entrou a salvação. Paulo fala sobre o pecado como herança de Adão. Né? Ele deixa isso claro, deixando clara a ação do pecado, a ação degradante do pecado na vida do homem. Ele diz que em Romanos capítulo 8, que toda a criação sofre por causa do pecado. Esse pecado é universal, afeta toda a natureza e não somente o ser humano. Então, a martiologia de Paulo trata do pecado de forma bem bíblica e de forma bem concisa, bem sólida, e deixando clara essa gravidade do pecado. O conceito de Paulo sobre a pessoa de Cristo foi o tema central da sua pregação. A morte foi para que os nossos pecados fossem apagados. Paulo deixa isso claro, que através da sua morte, o seu sangue, nós somos justificados pelo seu sangue, perdoados pelo seu sangue. Através da sua morte, os nossos pecados foram apagados e, consequentemente, as nossas almas foram resgatadas para alcançarmos a reconciliação com Deus. Ele trata disso, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. No ensino de Paulo, o ensino de Paulo também abrange a segunda vinda de Cristo. Paulo fala disso na carta aos Coríntios, Paulo fala disso na carta aos Tessalonicenses. Ele trata desses aspectos, na verdade, dos escritores do Novo Testamento, aquele que tratou de forma mais ampla das questões bíblico-teológicas foi realmente o apóstolo Paulo. Paulo trata também da pneumatologia, ele fala sobre o Espírito Santo habitando dentro de nós somos templo do Espírito Santo. Paulo fala que nós precisamos guardar esse templo do Espírito Santo. Paulo fala desta ação do Espírito Santo no ministério de cada crente, na vida de cada crente. Paulo fala sobre a santificação também,
Então veja que ele abrange a teologia da graça, a teologia do pecado, a cristologia, a soteriologia, como falamos na aula passada, na carta aos Romanos. Aqui ele está falando da pneumatologia. Então a santificação, o crescimento na graça, são fruto do viver no Espírito. O Espírito Santo é Deus operando no aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja aparece como o corpo onde Cristo é a cabeça. Então, Paulo deixa muito claro, e como eu disse, a teologia paulina é que tem uma abrangência maior nas disciplinas da teologia sistemática. Teologia da epístola aos Hebreus, da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus fala sempre da superioridade de Cristo. Ele faz uma interpretação do sacrifício levítico falando da superioridade de Cristo. Então, Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo vem para o cumprimento do que foi profetizado. Cristo é superior a Arão e os seus filhos como sacerdotes. Por que isto? Porque o ofício de Cristo é perfeito. E o escritor aos Hebreus deixa claro que os sacerdotes ofereciam sacrifícios por si mesmo e pela sua família, por causa dos seus próprios pecados. Cristo não. Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Nós temos aqui alguns itens frisados da superioridade de Cristo sobre Arão, sobre o sacerdócio araônico, né, o sumo sacerdócio da linhagem de Arão. Primeiro, Cristo se tornou sacerdote em virtude de um juramento divino, mas não assim como os aronitas, ou seja, não foi um juramento com a tribo de Levi. Não é simplesmente os filhos de Arão que se tornam sumo sacerdote. Cristo se tornou sumo sacerdote por causa da escolha direta do próprio Deus, não da linha genealógica de Arão. Segundo, Cristo é eterno, ao passo que os aronitas morriam e tinham de ser substituídos. O sacrifício de Cristo é duradouro. Terceiro, Cristo é impecável, ao passo que os aronitas não o eram. Como nós citamos aqui, a Bíblia diz que ele não tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, mas ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Quarto, as funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, mas as dos aronitas dizem respeito aos símbolos terrenos. Então era tudo símbolo. No caso de Cristo, é uma realidade celestial. 5. Cristo ofereceu-se a si mesmo voluntariamente como um sacrifício que jamais precisará ser repetido. Ou seja, todo ano tinha que se fazer sacrifício. Através do sacrifício de Cristo, não, pronto, acabou. Feito de uma vez por todas. O próprio Antigo Testamento, escrito durante o período do sacerdócio araônico, predizia que sobreviria uma nova aliança que tornaria obsoleto ao antigo pacto, segundo o qual funcionava o sacerdócio araônico. Então o que nós estamos percebendo é que realmente o sacrifício de Cristo é superior de uma vez por todas. Depois nós temos a teologia de Tiago. Na carta de Tiago, né, contém poucas instruções doutrinárias. O propósito principal de Tiago é pôr em relevo o aspecto religioso da verdade. Né? Paulo fala sobre o que é a fé prática. Aliás, Tiago, né, fala sobre o que é a fé prática. Ele explica que a fé não produz santidade. A fé que não produz santidade na vida é morta, ou seja, a fé sem as obras é morta. Salienta a necessidade de uma fé que seja viva e eficaz para obter a perfeição cristã. Não há nem conflito da carta de Tiago e a teologia de Paulo. Paulo está falando do aspecto espiritual e Tiago falando do aspecto prático. Judas enfatiza a fé e o dom de Deus, enfatiza o dom do Espírito Santo como fonte de vida e poder para o crente e uma vida de santidade como dever de cada filho de Deus e Cristo como juiz. A carta de Judas foi escrita para Judas, irmão de Tiago, né, que era irmão de Jesus, não foi apóstolo, mas
seguiu, né, os passos de Cristo. A carta foi escrita para exortar e animar os crentes a batalharem pela fé, lembrando-lhes os castigos recebidos pelos ímpios no passado. Ou seja, tratando do exemplo do que aconteceu no passado para que a gente tenha uma vida diferente. E por fim, a teologia do Apocalipse. Nós precisamos pensar o Apocalipse não de forma futurista. O Apocalipse fala de fatos que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. O livro de Apocalipse é uma mensagem que alcança todos os tempos, embora tenha uma mensagem para o presente. O seu alcance penetra até o estado eterno. Nós lemos Apocalipse e aprendemos que a Bíblia, em seus primeiros capítulos, fala da criação do homem, da sua queda, do seu pecado, enquanto o Criador anunciava os castigos que deveriam envolver Satanás e o homem, a mulher. Ele prometeu um redentor, dizendo que a mulher geraria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. E a trajetória do Apocalipse nos revela esta redenção. Então o que nós precisamos aprender no Apocalipse? O Apocalipse não fala só de coisas escatológicas, de monstros terríveis, não. O Apocalipse está falando do Cristo vencedor. João está escrevendo o Apocalipse para uma igreja que estava enfrentando perseguições. E ele está mostrando que a igreja deve ter alegria e deve suportar as perseguições, porque Cristo venceu e a igreja de Cristo vence junto com ele. Então a teologia de Apocalipse não pode ser futurista. Não é aquele negócio só para o futuro, o amanhã. Já está acontecendo, já aconteceu e ainda acontecerá. Muito bem, queridos. De forma bem sintética, como falei, chegamos aqui ao final da nossa aula de teologia do Novo Testamento. É muito importante e o que nós fizemos aqui prioritariamente é deixar claro para você esta visão teológica da Bíblia. O que é a visão teológica? Então é muito importante que você tenha essa visão teológica, que você trabalhe essa visão teológica e que essa visão teológica direcione a sua vida, pois é através da visão teológica que você vai conseguir não só conhecer os fatos bíblicos, mas interpretá-los de forma poderosa para a glória do nome de Jesus. Fica aqui o grande abraço do pastor Anderson Silva e do Instituto Teológico Missionário Ômega. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.